Se tem novidade Bittrex 24, também tem novidade aqui no canal da CRM Think. Nós estamos há quase 8 anos trabalhando com Bittrex, pelo menos esse vídeo aqui que eu estou gravando em 2026. E nesse período o Bittrex fez inúmeras mudanças, o que sempre chamou a nossa atenção. Tem mudanças menores e tem mudanças maiores que acontecem aí pelo menos a cada 2 anos. E nesse vídeo eu vou trazer grandes novidades. Agentes de IA, Vibe Code, muita novidade dentro do Bittrex 24. Faz o seguinte, vem comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar todas essas novidades. Ô, produção, me manda para a tela que eu quero mostrar aqui para nossa audiência tudo que o Bittrex apresentou recentemente para a gente. Estou na tela já? Tá na tela aí? Bom, antes de nada, não esquece, tá? Se inscreve aqui no nosso canal. Seguinte, o Bittrex faz grandes atualizações. Na verdade, a cada 2 anos ele faz uma grande atualização. Anualmente ele vai liberando coisas e faz meio que até uma projeção assim de produto. Mas dessa vez o Bittrex veio com as 4 pés. Eu até peguei um vídeo que a gente fez, que a gente foi apresentado, né, um vídeo fechado só parceiro, coloquei lá no Notebook LM para fazer um resuminho, e o Notebook LM me deu uma frase aqui sensacional, vou até pedir para a produção depois colocar aqui, ó. O papel humano muda de fazer o trabalho para orquestrar agentes. Essa é a visão que o Bittrex trouxe. Então, veja só, o Bittrex trouxe agora 3 grandes novidades, ou ele separou em 3 grandes projetos aqui. Comunicação, projetos e automação. Aliás, projetos é uma parte do Bittrex que não, até que não recebeu muitas mudanças ao longo do caminho, mas agora ficou muito bacana. Então, o Bittrex trouxe na parte de comunicação a parte de Vibe Code, que você vai poder criar seus grandes aplicativos personalizados, parte de IA, script de IA, agente inteligente de vendas e mais um monte de novidades. Parte de e-mail também com respostas geradas através de IA e na parte de lousa que também ganhou bastante novidades. Então, vamos passar por cada uma delas, mas talvez aqui chamou mais atenção, não só minha, mas também acredito dos parceiros que estavam por lá, é a questão da parte de IA contextual, que é um lance que muita gente que trabalha com CRM, que eu fui conversando, muitos gestores, até a gente no time, sempre disse, eu acho, muita gente tinha a visão, eu também tinha, que a maioria dos CRMs, e não deveria ser diferente do Bittrex, você tem uma IA lá dentro, você tem um copiloto que vai te ajudar. Por exemplo, que é o caso aqui, que ele até tem aqui, você vai ver aqui na minha telinha, isso aqui é uma apresentação, inclusive deve estar público, você deve receber aí também no teu Bittrex, que tem um Copilot aqui do lado direito, que ele chamou aqui de Bittrex 24 GPT, e aí você vai fazer perguntas sobre o teu Bittrex, aqui no exemplo, né? Pô, o que que eu tenho para vender? O que que eu tenho aqui? What do I have in deal today? O que eu tenho, né, de negócio para hoje? Então ele vai respondendo aqui. Então veja que essa ter um agente de IA dentro do CRM respondendo questões para você, realmente eu também entendia que seria uma grande tendência e o Bittrex já está sinalizando isso aqui dentro. Então, isso aqui ficou sensacional, mas eu vou ampliar um pouco, mas para mim foi um dos grandes brilhos aqui, né? Você ter um copiloto de fato te ajudando dentro do Bittrex, te dando respostas e ficou sensacional. Então, basicamente é um assistente para tudo, é um copiloto diferente do que tem hoje, um copiloto mais amplo que você vai poder ver tudo. Então, eu vou até ampliar aqui. Importante, tá? Depois eu vou falar um pouco aqui quando que isso vai estar disponível. Parte de assistente, ajuda contextual, né, que ele vai fazer sugestões relevantes de vendas, tarefas e projetos. Isso ficou sensacional. Basicamente é como se você tivesse um parceiro ali 24/7. Óbvio que, apesar de estar aqui na minha apresentação para experimentar, isso aqui é um material institucional do Bittrex que ele libera para os parceiros, eu acredito para os clientes também, mas a liberação de tudo isso vai ser feita aos poucos, tá? Então, a parte do Bittrex, de fato, foi tendo uma transformação muito grande para levar nós, usuários, eu me coloco nisso também, para ter conversas que geram resultado. Eu acredito que isso também, de fato, é uma grande tendência, né? A gente já tem hoje resumo de chamada, a gente tem muita coisa lá dentro que está sendo ampliada, e eu vou mostrar um pouco aqui, tá? O Bittrex chamou de Vibe, então tem muito contexto aqui com esse lugar de Vibe. Então, primeiro, comunicação. O Bittrex, inclusive, acho que já está até liberando aos poucos a parte de comunicação. Então agora você vai poder conversar com colaboradores, com parceiro, com gente de fora, inclusive do próprio Bittrex, você mandando só um link. Então você convida ali a pessoa,
com um link e ele vai poder conversar lá dentro com mais segurança. Então, isso aqui ficou muito bacana, ficou bem sensacional. E aí vai ter, óbvio, os elementos aqui de IA ajudando você a converter a mensagem em tarefa, preencher campo, coisa que já tem hoje, também está sendo ampliado. Vai ser mais fácil com filtros, encontrar chat. Então, isso aqui realmente ficou bem interessante. O Bittrex, mais uma vez, reposicionando toda a plataforma e olhando muito para essa parte mais conversacional. Isso aqui ficou bem bacana. Uma das coisas que eu acho que não tem aqui, mas que a gente viu, ele vai agrupar um pouco melhor. Não, na verdade, está aqui em cima, até aqui nesse verdinho. Tasks, files, calendário. Então, o Bittrex, ele tá para facilitar. Então, tá aqui embaixo, ó. Você vai ter os grupos das conversas, né? Vai facilitar. Acredito que já tenha um pouco isso hoje, mas ele está ampliando. Você tem um grupo dos chats de projeto, o grupo de chats de tarefas. Então, está ficando bem bacana. Eu acredito que realmente vai ficar melhor para quem tá no dia a dia, né? Porque às vezes tem uma certa confusão para quem tem volume. Então, isso aqui também é uma das mudanças. Parte de reuniões, né? O Bittrex já tinha trazido essa novidade da parte do Sync, né? Que o Bittrex tem chamado de Sync, onde você vai gravar as reuniões online, né? Você não precisa ter um monte de ferramenta, você pode centralizar isso no Bittrex, convidando, fazer chamada, na verdade, gravando a chamada, tendo resumo, tendo follow-up. Isso aqui, na verdade, era algo que já estava programado, né? Então o Bittrex está trazendo. E uma coisa legal que não estava previsto quando eles falaram anteriormente, mas que está previsto para essa versão aqui, é a parte de o slot. Quando você cria um slot para reunião, ele já dá o link ou você manda o slot, por exemplo, da tua agenda, ele vai ver lá a disponibilidade e já vai gravar e já vai mandar o link da agenda, que não tinha isso, então agora vai ter, tá? Então essa parte aqui de reuniões ficou bacana. Hoje, infelizmente, a gente tem que usar mais de uma ferramenta para gravar, uma outra ferramenta para mandar o link, outra para mandar a agenda. Então, com isso, o Bittrex reúne tudo num único lugar. Ficou realmente sensacional. E certamente reduz custo, como sempre. Parte de projeto aqui ganhou realmente brilho, né? Ganhou novidades, ganhou novos entornos, que é o Bittrex trazendo um assistente de IA para dentro da parte de projeto, a parte de projeto ganhando amplitude. Então você vai ter lá os prazos, responsáveis, mais coisas que eles mostraram para a gente, mas não está aqui dentro ainda, né? Mas você consegue, a parte de projeto vai ser ampliada, vai ter parte de custo, uma série de coisas. Tem até uma parte aqui, vamos ver a composição do projeto. Então, a parte de projeto que fazia muito tempo que não era revisto, o Bittrex trouxe também para essa versão Vibe. Ficou bem bacana, né? A possibilidade de você ter um agente de IA ali dentro, um assistente, né? Como eles chamam aqui. Então, aqui ele chama de assistente de IA. Então, ele vai te ajudar você fazer todo o acompanhamento, o andamento do projeto, sem precisar fazer um monte de lista, notificação. Então, eu imagino, vamos esperar para ver, que é como se você treinasse um agente de IA ali dentro para te ajudar a acompanhar o projeto. Isso aqui eu achei sensacional. Confesso que era uma coisa que a gente esperava muito, né, em relação ao Bittrex, e ficou muito bacana. Agora, uma outra parte que nós, parceiros, já estávamos testando, já tinha acesso e ganhou uma amplitude enorme, foi a parte de automação. Porque quem conhece o Bittrex sabe que o Bittrex tinha uma parte de workflow, que é bem antiga, que a gente até chama aqui de low code, mas ela era um pouco relativamente confusa. Relativamente. E aí o Bittrex trouxe para cá um outro cenário, né, de você criar suas automações, só que em vez dela ser manual, você vai ter um chat, vai ter um copilot e uma IA criando para você o fluxo com o visual melhor, como vocês estão vendo aí na minha tela, né? Então, isso aqui ficou sensacional. Você vai fazer basicamente uma configuração guiada com IA, com Copilot, através de conversa, etc. E principalmente sem usar código. Então, isso aqui ficou sensacional, não só para os clientes, mas para a gente também, como parceiro, tá? Eu achei isso aqui sensacional. A gente já estava testando por aqui, inclusive, se você ver aqui na minha tela, você vai ver que tem bot. Realmente deu uma ampliada muito bacana, tá? E aí, passando ainda mais para novidade, que eu só tô, claro, esse vídeo é para dar trazer as novidades num contexto geral. Parte de Vibe Code, né? Então aqui está como em breve, porque o Bittrex está colocando dentro da plataforma, seguindo tendência mundial. Então muitas vezes os clientes querem desenvolver alguma coisa agregada ao Bittrex. Então ele vai poder fazer isso através de Vibe Code, que vai ser a nova plataforma de criação de aplicativos aqui sem
linha de código que você vai poder integrar o Bittrex, integrar outras plataformas com a ajuda da API e já é compatível com Codex e com Cloud Code. Codex e Cloud Code são ferramentas hoje de desenvolvimento, né, que você consegue codificar, ou até muitos desenvolvedores, que é o caso até do nosso time, usa aqui uma dessas aqui para ajudar na codificação, que tem sido também uma grande tendência. Então essa parte de Vibe Code ficou sensacional, baita sacada do Bittrex, né? Acho que amplia ainda mais. Eu tenho visto muito essa tendência, até conversando com as grandes empresas, médias e grandes empresas, de você ter um grande centro de dados como o Bittrex 24 e você ter ferramentas acopladas ali usando o MCP e tudo mais. E aí o Bittrex com o Vibe Code vai muito nessa linha. A parte de CRM, né? Você tem essa integração mais robusta, ainda mais com a parte de IA. Opa, voltando aqui. CRM, então, segue, né? Script de venda, orientação em tempo real de chamadas, pontuação, estatística, agente de IA no canal aberto, que é uma coisa que não tinha, e sugestões de venda. Então, o Bittrex segue olhando muito para a IA, né? A IA entrando cada vez mais dentro do CRM. A parte de e-mail, né, que você pode ter múltiplas caixas, configuração, pasta de e-mail e agora um resumo com IA. A parte de agendamento, que é a parte ali que você consegue fazer reserva, lembrete por voz, muito bacana também. Opa, estou tentando segurar aqui para não passar. Suporte à marcação, menos ligação manual, então também está ficando bem bacana. A parte de lousa, que é uma parte sensacional do Bittrex também, foi redesenhada, melhor a interface, com planilha integrada, mais aqui, e mais de 40 formas aqui dentro, link para você, link para cada elemento. Essa parte aqui ficou sensacional, do móvel, que é o seguinte, muita gente nos pedia, inclusive, que é você ter dentro do Bittrex ou dentro do aplicativo móvel, fazer geolocalização, acompanhar em tempo real, aonde o teu vendedor está, relatório diário com IA. Isso aqui ficou sensacional. É uma parte que não tinha, de fato, até a gente estava avaliando aqui para um cliente nosso. Alô, alô, não posso falar o nome da empresa, olha só o que tem de novidades que você vai gostar. Então, essa parte aqui do aplicativo móvel, né, para trabalho em campo, para empresa que tem vendedores ou tem representantes, vai ser sensacional. E a base de conhecimento que ganhou novos contornos, né, que eles estão chamando de base de conhecimento 2.0, que você vai poder redesenhar, nova interface, mais limpa, editor melhor, e também tem um Copilot aqui que pode ajudar você a desenvolver a base de conhecimento, como você desenvolve o site também ficou sensacional. Então, esses novos contornos que o Bittrex trouxe, né, em relação à ferramenta, eu destacaria com certeza essa parte do Vibe Code, que ficou sensacional. É, claro que não está aqui nessa apresentação, mas o que a gente já recebemos, inclusive, né, como parceiro, deixa eu parar aqui porque senão vai ficar andando, nessa parte aqui de Vibe, eu vou dar uma informação bem importante, mas eu estou em um outro lugar aqui, mas eu vou fazer o comentário. Primeiro, que a ideia do Bittrex é olhar para uma arquitetura chat first, que eu acho que é uma grande tendência, ou seja, tudo começa no chat, então vejo isso como uma tendência e o Bittrex, como sempre, tem seguido muito forte essa tendência. A parte de visual, a parte de Copilot, também uma grande tendência. Essa parte de mobilidade, check-in inteligente, ficou sensacional. Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar. Produção, se eu mudar aqui, acho que deu boa aí no meu vídeo, né? Agora eu tô com outro material adicional. Então, essa parte de mobilidade de controle ficou muito legal, né? Com roteirização. Aqui, na verdade, é um material que eu fiz com o notebook LM, tá aqui embaixo, né? A gente sempre usa a composição também de outros materiais. Planejamento com IA, relatório automatizado. Então, essa parte aqui ficou sensacional. A parte do que não está naquele material, mas que ficou muito bacana, é um novo motor, né, de Copilot, que está por baixo de tudo aquilo que o Bittrex trouxe, né, um outro motor mais cognitivo e tudo mais, que tem contexto, automação de agente. Então, isso o Bittrex também está olhando de uma forma muito poderosa. E essa fronteira, né, da Vibe Code, que o mercado tem olhado, e claro, o Bittrex também. Você sai da linguagem mais natural, vai para um Vibe Code olhando para uma camada mais de IA e aí você tem o resultado final. Então o Bittrex também tem olhado muito forte para isso, né? Para uma plataforma mais Vibe Code. O Bittrex também já trouxe um olhar para a arquitetura de Bring Your
on key, ou seja, você ter as suas próprias chaves, você criar suas APIs lá dentro, parte de geração instantânea ali de parte de CRM, coisas direto com o portal. Então, a parte do Vibe Code certamente vai dar um ganho absurdo para o Bittrex. Bot, né? O Bittrex também, dentro desse conceito, vai trazer possibilidade de bot com desenvolvimento via Vibe Code de uma forma muito rápida. Então, são coisas que não estão ali e tem uma possibilidade que o Bittrex está trazendo também, que a partir do momento que você cria suas próprias ferramentas, seus aplicativos, você poder colocar em uma outra infraestrutura, né? Que aí provavelmente deve ter um custo, não sabemos ainda. O Bittrex só trouxe isso e você poder fazer uma certa escala, né? Aqui meu material trouxe alguns exemplos que foi o que o Bittrex apresentou lá. Imagine você criando o aplicativo usando o Vibe Code e depois hospedando em outro lugar. Então ficou bem bacana. Até o material montou para mim aqui essa síntese de fato de ter um novo, é como se fosse um grande ecossistema, né? Então você tem o Bittrex lá como um grande provedor, você tem esse motor no meio de IA com Vibe Code e aí você tem suas ferramentas andando ali meio que em paralelo. Eu acredito que isso é uma grande tendência, né? Você ter uma ferramenta como o Bittrex orquestrando tudo isso aqui. Então acredito que isso pode ser realmente um caminho, tá? Daqui para frente, o Bittrex trouxe lá, provavelmente tem algumas questões de custo adicional, porque óbvio, quando você vai para a camada, vou voltar ali para minha apresentação, quando você vai para uma camada de uso de IA, todo mundo sabe, né? Você tem tokenização, você tem um outro tipo de custo. Então, é claro que o Bittrex deve anunciar isso nos próximos dias. Mas em termos de plataforma, em termos de novidade, grande destaque para mim, sem dúvida nenhuma, a parte de Vibe Code. Gostei muito da parte do aplicativo móvel. Muita gente pedia, né? Eu acho que é uma coisa que se pede no mundo inteiro. A parte de automação, uma tela nova, realmente com o Copilot te ajudando a fazer a automação, sem dúvida nenhuma, é um baita de um ganho. E essa questão do projeto, que realmente muita gente esperava, né? Tem uns entornos maravilhosos, e aí com o contexto de IA lá dentro. Enfim, no geral, confesso que gostei muito das novidades. Esse material aqui, eu acredito que está disponível. A maioria de vocês que usam o Bittrex, vai aparecer do ladinho direito ali essa questão das novidades e sem dúvida nenhuma, para fechar, o Vibe Code talvez vai para empresas que querem desenvolver coisa nova, mas para a empresa que já está satisfeita com o que tem ali dentro, sem dúvida nenhuma, o que trouxe de novidade, mais esse contexto de ter um Copilot lá dentro que vai meio que ser seu assistente de vendas, que vai te ajudar, vai te dar respostas, uma coisa sensacional. Eu esperava isso, para ser bem honesto, em relação ao Bittrex, eu esperava isso também de uma tendência natural de CRM, e o Bittrex, como sempre, como parceiro, fico muito feliz que o Bittrex sempre teve esse olhar muito atual em relação a novidades de produto. É isso, né? A gente está aqui antenado, super atento às novidades. Muito do que está aqui eu não falei, mas vamos lá, falando de liberação, né? Algumas coisas vão ser liberadas de imediato, interface do Messenger, introdução ali do Sync com slot e algumas funções básicas de Copilot deve estar sendo liberado nos próximos dias. E para os próximos meses, o estágio 2 e 3, que são os agentes avançados, base de conhecimento reinventada com IA, a parte de plataforma Vibe Code e deve vir também no segundo momento nos próximos meses, mas a gente não sabe qual mês, tá? Mas de imediato, que eu já posso adiantar aqui, essa questão do Messenger, slot e as funções básicas do Copilot. Então, tudo que a gente tem por enquanto de novidade é isso, né? A gente também acompanha os materiais aqui do Bittrex, estou muito contente. Espero que logo você tenha acesso a essas novidades. Se você tiver dúvida, entre em contato aqui com o nosso time aqui da CRM Think. Romualdo, tal coisa, o que você acha? Vai, não vai? Já tem prazo? Quem souber, com certeza a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado. É isso que a gente também tem por enquanto de informações. Temos aí boas novidades do Bittrex 24. Seguimos nessa vibe. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, segue aqui a gente da CRM Think. Sempre tem novidades por aqui, tá bom? Obrigado e até próximo conteúdo.